Então, gente, como eu dizia no início dessa celebração, festa da Ascensão do Senhor. E talvez a nossa pergunta hoje é a mesma dos discípulos que a gente viu no Evangelho. É agora? Será que é agora? Os discípulos perguntam para Jesus, é agora que vai restaurar o reino em Israel? Chegou a hora? E muitos dentre nós, nesse tempo estranho que a gente está vivendo de pandemia, se perguntam, será que é agora? Tem gente até que está arrancando os cabelos aí, se perguntando, mas será que é agora que o mundo vai acabar? O fim está próximo? Será que é agora? E a gente, pelo menos o que eu vi, lendo esse texto, rezando com esse texto, meditando com esse texto, é que nessa pergunta dos discípulos, mostra claramente que os discípulos, mesmo depois da ressurreição de Jesus, ainda estão pensando com as suas categorias próprias, com a mentalidade do mundo, com as suas expectativas e, de alguma forma, eles ainda não entenderam o que Jesus queria dizer. Isso vai ficar claro mesmo também no Evangelho falando, e ainda tinha alguns que duvidavam. Será que é agora? E diante dessa pergunta, porque eles perguntam, será que é agora, Jesus, que você vai restaurar o reino de Israel? Eles imaginavam ainda um reino humano, político, e Jesus como rei, Messias, que vinha para destituir a opressão dos romanos e transformar Israel novamente numa grande nação. E a resposta de Jesus para os discípulos e para nós hoje sempre vai querer nos deslocar. Diante da pergunta, é agora? Jesus vai responder, é agora. Mas não a hora do que vocês pensam. É agora a hora de vocês serem as minhas testemunhas, até os confins da terra. A ascensão é essa memória da vitória de Jesus, como a gente viu na segunda leitura. Toda a autoridade foi dada a Jesus, que vai junto do Pai para nos enviar o Espírito Santo, porque Ele quer realizar em nós essa promessa, estarei com vocês até o fim do mundo. A maneira de Jesus estar conosco até o fim do mundo é pelo Espírito Santo que habita em nós. Como vai dizer São Paulo, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós e que vós sois templo desse Espírito. É agora? Agora é a hora. Chegou a hora de darmos testemunho de Jesus. É agora? É agora a semana de oração pela unidade dos cristãos que a gente começa hoje. Agora é a hora. E aí eu queria partilhar 3 pontos com vocês nessa manhã sobre essa hora que Jesus fala é agora. O batismo no Espírito Santo, ensinar a observar o que Jesus nos ordenou e fazer parte desse corpo, onde a cabeça é Jesus. Primeiro ponto, o batismo no Espírito Santo. Se trata dessa etapa essencial, fundamental para se tornar realmente discípulo de Jesus, como ele vai falar, ide e fazeis discípulos meus. O batismo no Espírito Santo é essa etapa fundamental, é um encontro pessoal com ele, com Jesus. Transformar a nossa relação com Jesus numa relação viva e eficaz. E isso é fundamental para a nossa unidade dos cristãos. Muitos dentre nós católicos fomos batizados quando a gente ainda era criança, bebê às vezes. A gente não tinha nem consciência do que a gente estava fazendo, nem a liberdade de escolher realmente aquilo. Mas como tantas outras realidades na nossa vida, a gente recebeu isso como herança dos nossos pais. E alguns cristãos nos criticam, nós católicos, também os ortodoxos e outros cristãos, pelo batismo das crianças, falando, bom, vocês estão batizando a criança, ela nem pode escolher, não é livre, o batismo tem que ser um ato livre.
De uma certa forma, eles têm razão. Mas se a gente olhar para um outro lado, o que é fundamental em todo diálogo ecumênico, para chegarmos à unidade, é olhar também pelo ponto de vista do outro. Nossos pais nos deram muitas coisas que a gente não escolheu e não pediu. A começar pela vida, que é um dom. Quem tomou a decisão, vou nascer. Só teve um que fez isso, foi Jesus, e se encarnou. E a gente recebe muita coisa como consequência das escolhas dos nossos pais para nós. E as Escrituras nos dizem, como a gente leu essa semana, que muitos se convertiam e com eles toda a família era batizada. Um só batismo, um só Senhor, uma só fé. E o batismo no Espírito Santo é exatamente esse passo onde nós, por exemplo, que fomos batizados quando éramos crianças, a gente vai ter a chance de escolher isso. Padre, mas tem a confirmação, tem o sacramento da crisma, do crisma, da confirmação. Tem. Claro. Seria a hora da gente fazer esse passo do batismo no Espírito Santo e escolher com a nossa liberdade conscientemente de se tornar verdadeiramente discípulo de Jesus. Talvez esse tempo de pandemia vai servir para isso, para a gente rever as nossas pastorais. Se a nossa pastoral de preparação para a crisma, para a confirmação, fosse realmente uma pastoral que preparasse os jovens a receberem o batismo do Espírito Santo, quer dizer, um encontro vivo e pessoal com Jesus Cristo, talvez a gente já seria mais próximo da unidade dos cristãos. E a gente não foi batizado em outro nome. Nós não cremos em outro nome para a nossa salvação. Só há um nome capaz de nos salvar, o nome de Jesus. E todos os cristãos, queiram ou não, temos esse ponto em comum. Fomos batizados no nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, ter uma intimidade com Ele, entregar a Ele a nossa vida, etapa sem a qual não teremos a unidade dos cristãos. Se o Espírito Santo permanecer na nossa vida, e eu falo para nós católicos, e não sou eu que falo, é o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Enquanto o Espírito Santo permanecer o Deus desconhecido, vai ser difícil, impossível mesmo, ter uma relação íntima e pessoal com Jesus. Eu faço um parêntese e convido a vocês, depois dessa missa, para quem ainda não assistiu, assistirem o vídeo de hoje do nosso retiro de Pentecostes com o nosso fundador, o Padre Laurent, sobre exatamente a pessoa do Espírito Santo. Primeiro ponto, então, batismo no Espírito Santo. Esse passo, essa decisão profunda de fazer do Senhor Jesus o nosso Senhor e Salvador e aceitar de viver habitado por esse Espírito Santo, ser batizado nesse fogo. E quando a gente vive isso, segundo ponto, a gente realmente pode ouvir esse pedido, essa ordem de Jesus. Ide e ensinai a observar tudo o que eu vos ordenei. O que Jesus nos ordenou enquanto cristãos? Vocês lembram? Lucas, no início do seu livro dos Atos dos Apóstolos, que a gente acabou de ler, vai falar: ó Teófilo, amigo de Deus. No meu primeiro livro, o relato do Evangelho, segundo Lucas, eu escrevi tudo o que Jesus fez. Já leram o Evangelho de Lucas? O pessoal aí que está fazendo o Emaús estão lendo, né? Força, perseverança, vocês vão conseguir. O que Jesus fez? O que Jesus ordenou? O que Jesus ensinou? O que Jesus nos pediu para fazer? Qual o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros. Perdoai, como eu vos perdoei. Perdoai quantas vezes? 7? 70 vezes 7. Não julgueis. Amai. Dai e vos será dado. Dai a vossa própria vida. E ele nos pediu ainda mais uma coisa. Que sejam um como eu e o Pai somos um. Será que a gente está ensinando
nossos irmãos e irmãs cristãos, aqueles que a gente está dando catequese, aqueles que a gente está anunciando a Jesus, será que a gente está cumprindo esse pedido, essa ordem de Jesus, e de fazer discípulos meus, discípulos de Jesus, e ensinar a observar o que ele ordenou? O que ele ordenou? Sejam um. Numa diversidade reconciliada, não numa uniformidade. Sejam um, sejam unidos, um só coração, um só corpo, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Sejam um. É o que eu falava ontem na minha homilia. Para quem não assistiu, vai lá e assiste. Não vou repetir. Discípulos de Jesus para ensinar o que ele ordenou. Nós, católicos, não somos discípulos do Papa, não somos discípulos de Maria. Eu amo Maria, mas não sou discípulo de Maria, eu sou discípulo de Jesus. Porque é isso que ela mesma me pede. Façam tudo o que ele vos disser. Ela nunca pediu para a gente seguir os seus passos, mas de seguir com ela os passos de Jesus. Eu não sou discípulo de um santo, eu sou discípulo de Jesus. Senão eu não sou cristão. E sendo discípulo de Jesus, no meu caminhar de discípulo, me deixando ajudar na nossa tradição católica por Maria e todos os santos em obediência à igreja e ao seu magistério, fazer discípulos de Jesus, anunciando Jesus e o que ele nos ordenou de fazer. O que ele nos ordenou? Amai-vos, perdoai-vos, reconciliai-vos e sejam um. Será que eu, na minha vida, estou ensinando a ser discípulo de Jesus? Como que eu faço? Com atitudes simples, no encontro do diferente. Nós, católicos, quando encontramos um irmão de outra confissão cristã, um evangélico, um protestante, um ortodoxo, será que neste encontro eu estou na rivalidade, na concorrência, tentando convertê-lo à minha igreja? Ou será que eu estou num diálogo verdadeiro de irmãos, tentando entender como que é possível, nessa diversidade, sermos um? Terceiro ponto, como que é possível, nessa diversidade, fazermos parte de um só corpo onde Jesus é a cabeça? Esse corpo, que é a igreja, não pode ter duas cabeças, não é um monstro. Deus não quis criar um monstro. Só tem uma cabeça, e é Jesus. Se a gente coloca na cabeça da igreja outra coisa, outra pessoa, que não é Jesus, a gente está desfigurando esse corpo, criando um ídolo e nos iludindo. O nosso corpo, onde fazemos parte todos, é um corpo onde Jesus é a cabeça. Não nos esqueçamos disso, nunca. E ainda mais nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. Querendo ou não, fazemos parte de um só corpo, que é a igreja. Igreja mística, corpo místico do Senhor, onde Ele é a cabeça. E se eu faço parte desse corpo, eu não sou o tudo deste corpo. Como vai dizer São Paulo. Corpo não é só o braço. Corpo não é só a perna, só o dedinho do pé, nem a orelha, nem o nariz. É um conjunto diverso. E ainda se a gente pega todos os nossos órgãos internos, a gente vai ver qual a riqueza deste corpo. Não vou repetir as palavras de São Paulo, mas já imaginou se todo mundo quisesse ser pé, orelha, coração, pulmão? Ia virar um monstro. Ou se o corpo virasse para o braço e falava, não, você é muito estranho, você é diferente, você não é como eu, como a perna, vamos te amputar. Vai ficar um corpo desfigurado. É o que nós fazemos há 2000 anos, desfigurando este corpo do Senhor que é a igreja. E para nós católicos, já passou da hora da gente deixar de lado
uma posição de soberba, dizendo que esse corpo místico é única e exclusivamente a Igreja Católica e que os outros que se separaram teriam que voltar a reintegrar esse corpo. Segundo parênteses, a gente vai começar amanhã uma pequena formação online sobre o ecumenismo, a unidade dos cristãos. E a gente vai ver, como a gente viu ontem, que essa diversidade, que corre o risco de se transformar em divisão, começou lá com os apóstolos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E como que eles conseguiram guardar uma diversidade reconciliada? Desde o início, com tradições diferentes. Num diálogo ecumênico verdadeiro, se a gente chega numa posição de diálogo do alto para baixo ou de uma posição soberba, não vai funcionar. O corpo é um dom, a diversidade é boa e o nosso corpo nos mostra isso. É bom sermos diferentes. O que Jesus nos pede não é para sermos como uma só identidade, como uma só coisa, como uma uniformidade. Sermos um na diversidade. E a igreja, a imagem de Jesus, não pode ser um corpo onde a gente quer preservá-lo de todo mal. Quando a gente pega essa associação do corpo, ainda mais nesse período de pandemia, pode ser difícil da gente compreender o corpo que é a igreja, porque eu vou querer me preservar da pandemia, eu vou querer preservar a minha saúde. O corpo de Jesus, que é a igreja, o corpo físico de Jesus, Jesus ele mesmo, não se encarnou para preservar o seu corpo, mas para fazer do seu corpo um dom. Ninguém toma a minha vida, sou eu que a dou livremente. São as palavras da Eucaristia. Tomai todos, comei o corpo que é dado por vós. É o que nós somos chamados enquanto cristãos a fazer. Fazer parte desse corpo que é dom. Dom de si mesmo. Se a igreja não for dom de si mesma, ela vai se tornar estéril. Nossa igreja não pode ser um corpo de autopreservação, querer preservar a si mesmo. Não vai seguir Jesus. O nosso corpo, seja individualmente enquanto cristão, seja eclesialmente enquanto comunidade, enquanto igreja, deve seguir aí também o exemplo de Jesus. Ser um corpo que é dom, que é Eucaristia, ação de graças, que é alimento, que é dom, que se doa e se deixa transformar para que o outro tenha vida. É o que o Papa Francisco não cansa de falar. Uma igreja em saída, uma igreja que se doa. Essa igreja será verdadeiramente corpo de Cristo, oferecido pelo outro. É dom. Neste tempo ainda de pandemia e de confinamento, onde muitos estão privados da celebração da Eucaristia, que nós cristãos nos tornemos nós Eucaristia. O Espírito Santo habita em nós. Somos parte do corpo de Cristo. Que a gente se torne, cada um de nós, Eucaristia. Dom de si mesmo para a vida do outro. É agora? É agora a hora? Sim, é agora. Que a gente não fique aqui parados, olhando para o céu como os discípulos. É a hora de darmos testemunho de Jesus. É a hora de fazermos discípulos de Jesus. É a hora de ensinarmos a observar o que Jesus nos mandou. É a hora de ouvir o Espírito Santo. É a hora de ousar e se deixar transformar por esse Espírito Santo, para que nos tornemos mais, ainda mais, verdadeiramente mais, membros do corpo de Cristo.